Sou o Padre Alexandre Fernandes, uma alegria porque nós estamos conhecendo, estudando, dando razão à nossa fé cristã católica. Hoje nós estamos no episódio 24 e vamos falar sobre o sacramento do batismo. Bem-vindos, meus queridos filhos e filhas espirituais. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o sacramento do batismo. Uma das maiores alegrias de um batizado é poder dizer: sou filho de Deus. É claro que todos os seres humanos o são, mas com o batismo, a união com Deus, que foi rompida pelo pecado, é refeita pela graça da salvação. Por isso, o batismo é sempre o começo de uma vida nova. É o início de uma caminhada que não termina na morte, mas que se estende para a eternidade. Nessa catequese, vamos falar de alguns elementos do sacramento do batismo, a fim de que o vivamos com mais intensidade e fidelidade. A primeira graça do batismo é a adoção filial. O que isso significa? Através das águas do batismo, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Somos suas criaturas, mas o único que pode ser chamado de filho é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por este sacramento, através da salvação oferecida por Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, todos podem receber também esta designação, ser filho de Deus. Tão importante é essa dimensão que desde muito cedo na igreja, os cristãos começaram a batizar seus filhos ainda crianças, pois entenderam que essa proposta de fé é para todos. Até hoje o costume de batizar as crianças existe entre nós. Contudo, precisamos chamar a atenção para a necessidade da compreensão plena do que significa este sacramento, que não é um evento social, mas um evento de fé. Se o batismo nos faz filhos, ele nos insere em uma comunidade. A grande comunidade de batizados é a igreja. Não entendida como uma organização na qual entram os iniciados, mas como um corpo formado por inúmeros membros, corpo conduzido por uma única cabeça, que é Jesus Cristo. Dessa forma, a pertença à igreja não é passiva, mas ativa. Isso quer dizer que todos desempenham uma função. Ninguém está na igreja para ser só mais um membro, mas é um membro operante. Nessa vida de comunhão eclesial, o batizado recebe os dons teologais, que são a fé, a caridade e a esperança. Assim, o cristão banhado nas águas do batismo integra uma comunidade que se reúne através da fé para viver o amor fraterno na esperança de uma vida plena. No entanto, como está em crise a vida em comunhão dos batizados da igreja? Talvez seja este um dos maiores sintomas da má vivência do batismo. Muitos acreditam que podem viver a fé sozinhos, sem precisar da vida em comunidade. Tal perspectiva ganha cada vez mais espaço numa sociedade individualista que quer o lucro acima de tudo. Neste sentido, tempo é dinheiro e a vida em comunidade não gera capital. Se o batismo é uma filiação e, consequentemente, uma vida em comum, ele exige também ações. A fé sem obras é morta, já dizia São Tiago em sua carta. Reafirmando a missão dos batizados, o Papa Francisco nos chama a atenção em sua encíclica A Alegria do Evangelho. Hoje nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, uma preocupação exagerada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mera obrigação e adereço da vida, como se não fizessem parte da sua própria identidade. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. Assim é possível notar em muitos agentes evangelizadores, não obstante rezem, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do fervor.
O batismo nos une, nos faz irmãos e nos propõe uma vida em comunhão. Mas somos constantemente ameaçados pela tentação do comodismo, do individualismo e da desunião. Exatamente por estes riscos, os cristãos precisam redescobrir a imensa graça deste sacramento e começarem a rever suas atitudes em relação a ele. Não basta a graça de Deus se não há cooperação humana. Somos membros de um corpo vivo. Precisamos desempenhar a nossa função e missão neste corpo. O caminho de santidade começa pela renovação e a busca da vivência das promessas batismais. Como você tem vivido o seu batismo? Sempre é tempo de começar. É uma coisa que eu sempre brinco com os cristãos católicos, porque eles têm uma tendência de dizer assim: ah, eu fui batizado, como se o batismo fosse algo lá do passado, como se não implicasse a nossa vida de hoje. Nós deveríamos dizer no presente: eu sou um batizado. Muda tudo. Eu fui e eu sou. O eu sou é tomar a dimensão daquilo do que eu estou vivendo. E quero dizer mais uma única palavra. O batismo de criança, a criança ela participa de forma passiva, mas os pais, os padrinhos, eles participam de forma ativa, tendo um compromisso com Deus e com a comunidade, daquela criança cresça conhecendo a Jesus e a sua igreja. Isso é tão bonito e como isso marca também a nossa vida. Que Deus abençoe você, deixe aqui as suas dúvidas nos comentários. O nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação.